Meus queridos irmãos, capaz de Deus que excede todo entendimento alcance você, a sua casa e a sua família. Você sabe, eu sou o Juciones Miguel e esse é mais um episódio do projeto Eu Digo Sim. Nós somos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, o nosso pastor-presidente é o pastor José Suimar. E nós pertencemos à congregação de Uber, dirigida pelo nosso querido, amado pastor Leomir Rodrigues. E nós somos do Departamento de Jovens Unidos em Cristo e estamos desenvolvendo um projeto de Deus e o nome do projeto é Eu Digo Sim. E o nosso objetivo nesse projeto é levar a pré-aula da Escola Bíblica Dominical para você, para sua casa e para a sua família. Todas as semanas, antes do domingo, que é o dia que reunimos na classe de aula, nós apresentamos aos queridos irmãos o contexto da Escola Bíblica Dominical. E hoje nós temos uma aula para lá de especial, porque hoje é a conclusão do segundo trimestre do ano de 2026. Então essa aula é muito especial, nós percorremos todo esse trimestre apresentando aos irmãos esse conteúdo da Escola Bíblica Dominical. Passaram por aqui homens de Deus, homens que são uma voz de Deus para essa geração, homens que têm verdadeiramente um compromisso com a palavra, homens e mulheres de Deus que estão de fato envolvidos totalmente na pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E hoje, por ser uma data especial, nós temos uma convidada especial para estar conosco. Ela nunca esteve com a gente, é a primeira vez e eu já entendo que é a primeira vez de muitas. É uma voz de Deus, que Deus tem levantado nesse tempo para fazer a diferença. Eu quero apresentar a todos os irmãos, diretamente dos Estados Unidos da América, para todo o mundo, a nossa querida irmã jovem Kathleen. A paz do Senhor, Kathleen. Paz do Senhor, presbítero Juciones, como o senhor está? Eu estou bem e você? Tudo graças bem? Graças a Deus, bem. Graças a Deus. Que maravilha. A irmã Kathleen sempre está ali, ó, escondida após a câmera. Mas agora é um tempo dela estar aqui do lado de cá, levando um conteúdo de Deus para os jovens, levando o conteúdo de Deus para toda essa geração. Irmã Kathleen, é um prazer recebê-la aqui. E como eu já disse, é a primeira vez de muitas vezes no nome de Jesus. Como é que está o coração? Um pouquinho nervosa, só um pouquinho assim, ó. Mas é isso aí, é o processo e com certeza Deus tem bênção para as nossas vidas. Do meu lado esquerdo também os irmãos já conhecem, né? Já é uma carta marcada que é um homem de Deus para essa geração. O nosso querido irmão, o diácono irmão Josimar, professor da classe dos adultos, que nos concede o privilégio de mais uma vez estar conosco aqui. Maninho, paz do Senhor. Pode ser, meu irmão. Como é que você está? É meu. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Prazer recebê-lo uma vez mais aqui com a gente. Que privilégio. E vencemos, né? Vencemos mais uma etapa, graças né? Mais uma etapa. É interessante que eu estava na última. É verdade, da passada eu estava na última. E nessa eu estou aqui novamente, meu Deus. Mas é uma honra. É um negócio de Deus, irmãos. Sabe, a obra de Deus é feita com instrumentos de Deus. E é muito interessante analisar que tudo isso que está acontecendo é só possível acontecer porque nós temos instrumentos de Deus que são companheiros. E o irmão Josimar, o diácono irmão Josimar, em especial, é um companheiro que nós temos para que essa aula possa alcançar você. Para os irmãos que não sabem, ele é o líder da mídia geral do nosso ministério e líder da mídia também da nossa congregação. Então, através dessa graça que Deus derramou sobre a vida dele, a disponibilidade dele, né, é que a gente pode levar esse conteúdo até você. Quem sabe você recebe esse conteúdo na sua casa, a gente sempre está aqui apresentando, mas nós temos toda uma equipe que está trabalhando e quem está na frente dessa equipe, né, é o nosso querido irmão diácono, irmão Josimar. Então, irmão Josimar, na conclusão desse trimestre, eu quero aqui de coração expressar, já de início, o nosso agradecimento pela sua dedicação, pela forma com a qual você tem tratado a obra de Deus e pela sua dedicação na obra do Senhor. Isso somente é possível porque Deus está te usando nesse tempo para abençoar a nossa vida. Nosso sentimento é de intensa gratidão pela sua vida. Amém. Tá bom, meu irmão? Deus continue te abençoando poderosamente. Amém. Privilégio. Amém. A gente fica até emocionado porque nós temos de fato companheiros, homens de Deus, que estão de fato, irmãos, envolvidos, desmaiados mesmo para fazer a obra de Deus.
dedicados na obra de Deus. Do meu lado direito, eu fico até tremendo assim para falar, sabe? Do meu lado direito está aqui o coordenador de jovens da nossa congregação, que é um companheiraço nosso, né, que é o diácono Mão Everton. Pode ser o Mão Everton. Meu irmão. Vencemos mais uma etapa, companheiro. Vencemos mais uma etapa. Graças ao nosso bom Deus, chegamos ao final de mais um trimestre. Estamos na última gravação. Exatamente. E antes de começar a aula, o sentimento aqui é de gratidão. Gratidão a Deus. Porque Deus tem nos honrado, Deus tem nos deixado aqui participar com grandes homens de Deus. Homens de Deus, é isso mesmo. E através desse segundo trimestre, Deus me deu a honra de trabalhar com algumas pessoas e de trabalhar neste local, que nada vem de mim, mas sim Cristo, Deus tem nos dado essa honra. Porque nem nos meus melhores sonhos eu teria imaginado que eu chegaria ao final de um trimestre e gravaria uma pré-aula que pode alcançar várias vidas. Meu Deus. E através desta pré-aula, Deus me deu a honra de trabalhar na primeira lição com meu pastor, que é meu pai. Exatamente. A segunda lição eu trabalhei com a minha esposa e meu sogro. É isso mesmo. E a gente vem de lá para cá trabalhando. A terceira lição com alguns... A quinta lição eu acho que eu gravei com alguns amigos e alguns companheiros. E este final, Deus reservou para mim terminar esta lição com uma pessoa muito importante. Porque antes de assumir os jovens, eu fui líder de adolescente por 2 anos. Então eu trabalhei com a irmã Kathleen por 2 anos, gente. Pra quem não sabe, na adolescência, deu dor de cabeça, mas hoje está aqui, graças a Deus, firme, né? Trabalhando para Cristo. É, isso aí. Isso, gente, vocês não sabem a alegria de um líder. Quando eu chego aqui, eu vejo jovens, eu vejo pessoas desdobrando para participar de uma pré-aula. Passando, às vezes, noites em claro. A gente, Josimar, que somos uma liderança, a gente já tem este trabalho, mas muito me alegra o esforço de vários jovens a participar desta pré-aula. Porque eu fui jovem e eu não queria fazer isso aqui, tá? Na minha época de juventude. E hoje eu vejo o esforço de cada um dos nossos jovens para participar aqui. Isso é forte. Porque, gente, eu hoje sou líder, estou nesta caminhada de cristão há algum tempo. E é difícil estar aqui falando com vocês. É trabalhoso, a gente está através de uma câmera, a gente não sabe quantas pessoas estamos alcançando. Imagina para essa juventude que vem caminhando com nós agora. Meu Deus. Então o que eu tenho é só gratidão ao meu Deus por nos deixar, né? O que eu tenho é só gratidão ao meu Deus por nos deixar trabalhar com esses jovens e cada dia ver esses jovens crescendo na palavra. Meu Deus, isso é lindo, né? Nós estamos no início dessa lição e na conclusão do trimestre com um sentimento de gratidão a Deus por tudo que Deus tem feito. Porque para isso acontecer, para esse trabalho ir à frente, tem toda uma equipe, né? Tem toda assim, uma dedicação de pessoas que estão de fato envolvidos com a obra de Deus. Então isso é lindo, isso é poderoso, isso é impactante para a nossa vida. Se tivesse uma palavra para falarmos hoje, a palavra é gratidão. Essa é a palavra, né? Mas vamos lá, vamos iniciar essa lição, que vai ser uma lição daquelas assim impactante para as nossas vidas. Já prepare a caneta e o papel para você receber o conteúdo de Deus sobre a sua vida. Então a lição de hoje é a lição de número 13, o discernimento do cristão. É sobre isso que a gente vai falar na lição de hoje, é sobre esse contexto. Para darmos o pontapé inicial da nossa lição, nós vamos então para o texto principal na pessoa do diácono irmão Josimar. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Hebreus 5,14. Muito bem. Resumo da lição na pessoa do diácono irmão Everton. O resumo da lição está escrito assim: o discernimento espiritual é essencial para que o crente permaneça firme na verdade bíblica, rejeitando os enganos dos falsos mestres e sendo guiado pelo Espírito Santo. Meu Deus. Objetivos da lição, nossa irmã Kathleen aplicando para nós esse conteúdo de Deus para as nossas vidas. Os objetivos das lições incluem refletir a respeito da necessidade do discernimento, conhecer as fontes do discernimento e incentivar a prática do discernimento. Meu Deus, isso é forte, né? Esse é o conteúdo da lição. Então,
nessa lição de hoje, nós vamos falar sobre essa questão do cristão ter esse discernimento. O cristão tendo um discernimento entre meio tantas vozes que estão, de fato, gritando. O cristão, mais do que nunca, irmão Everton, mais do que nunca, Josimar e Kathleen, precisa ter discernimento, porque são tantas vozes. As vozes dessas falácias, as vozes dessas teorias querem sufocar os nossos jovens. As vozes dessas teorias, elas gritam através da rede social, através dos meios tecnológicos, através do rádio, da televisão, através das mídias de comunicação. São vozes. E o jovem precisa saber filtrar. E como fazer isso? Como saber se a voz que ele está ouvindo é a voz verdadeira? Como saber se de fato o que está tocando as suas emoções é algo de Deus? Como saber se é Deus que está te mostrando de fato o caminho a seguir? Como fazer isso? São várias perguntas que o jovem precisa fazer a si mesmo. Será que a voz que eu estou ouvindo é a voz de Deus ou é a voz da serpente? Será que a voz que eu estou ouvindo é a voz de um profeta ou é a voz de Dalila? Será que a voz que eu estou ouvindo é a voz de um homem que Deus levantou para me deixar atento ou simplesmente é a voz de um falso profeta? É a voz de Jezabel. Qual é a voz que você está ouvindo nesse tempo? Será que a voz que você está ouvindo não é de um profeta velho? Quem sabe você não entendeu, eu vou te explicar para você. A Bíblia diz que Deus fala com o profeta que vai entregar uma mensagem. E Deus diz para o profeta novo, diz assim, volte, mas não volte pelo meu caminho, não cumprimente ninguém, não coma nada. E aparece um profeta velho e diz para o profeta novo, Deus falou comigo também. E Deus falou comigo que você pode parar, você pode comer, você pode fazer o que você quiser, porque Deus falou comigo. E o homem simplesmente deixou de ouvir a voz de Deus e ouviu a voz de um profeta velho que era mentiroso. E simplesmente por ouvir um profeta velho, no caminho de volta para casa, a morte encontrou o profeta novo. Tenha cuidado, porque você precisa entender qual é a voz de Deus e se você de fato está ouvindo a voz de Deus. O jovem tem um monte de perguntas que serão respondidas somente através da ação do Espírito Santo. Sabe, eu assim, Everton, estou ansioso para começar essa lição, porque assim, eu fiz um monte de perguntas, né? E agora para responder essas perguntas? Para responder as perguntas eu me ausento, eu deixo com vocês. Agora é com vocês para responder essas perguntas. Como o jovem vai fazer para ter esse discernimento para entender qual é a voz que ele está ouvindo? Se ele está caindo numa falácia, se ele não está, se ele está caindo num engodo, se ele não está, se ele está sendo guiado por Deus ou se ele não está. Nosso querido irmão Josimar, vamos começar essa aula assim, nesse naipe, nesse nível. Você está vendo que eu estou falando igual jovem, né? Nesse naipe, nesse nível. Então vamos começar essa aula desse jeito. Como é que esse jovem vai ter a certeza que ele está ouvindo a voz de Deus? Primeiro ponto da nossa lição, nosso querido professor irmão Josimar, com toda liberdade, no nome de Jesus. Amém. Tem que parar de arrumar essas perguntas Essas aí. confusões. Essas confusões aí. Vamos lá, vamos lá. Mas é, né, naquilo que o Espírito Santo nos concede a oportunidade de falar um pouco a respeito. E tem algo que logo no primeiro ponto, e tem um versículo bíblico também, que eu acredito que responde quase todas as perguntas, ou todas as perguntas, porque o primeiro ponto diz assim, a necessidade do discernimento. Né? Já demonstra para nós que há uma necessidade do discernimento. Ao longo dos anos do cristianismo, muitos ensinos, muitas teologias foram inseridas na sã doutrina, algumas que vêm distorcendo. Ao longo dessa lição, a gente vem estudando sobre ideias, sobre falácias, ideia distorcida do criacionismo, a ideia distorcida sobre personalidade, e viemos tratando sobre teorias de Darwin, entre outras. Então, assim, a gente vê que tem muito conhecimento exposto e muitas pessoas envolvidas com esse conhecimento. E, às vezes, as pessoas buscam muito conhecimento,
mas aí elas esquecem de buscar, né, estar na presença do Espírito Santo. Meu Deus. E é interessante que em 1 Coríntios 12, inclusive é um versículo citado pelo autor da nossa lição, o Paulo vai falando aqui sobre alguns dons espirituais. Aí lá embaixo, no versículo 10, eu quero ler só a parte onde fala assim, discernimento de espíritos. Isso aqui Paulo está orientando a buscar dons espirituais. E entre eles, ele cita esse, discernimento de espírito. Presbítero Jussiano, eu não sei se você vai concordar comigo, se o Everton também concorda, se a Kathleen concorda, mas hoje, suponhamos que você queira buscar um dom espirituais. Porque esses dons aqui, o Espírito Santo vai dar para quem ele queira dar. Só que nenhum lugar na Bíblia está dizendo que somos impedidos de buscar. Uhum. Se o Espírito Santo vai nos dar, é uma coisa. Mas sermos impedidos de buscar, não somos. A Bíblia nos orienta a buscar. Paulo está ensinando a buscar esses dons. Entre esses dons, na minha concepção, eu creio, eu aprendi inclusive com a esposa do pastor Telson, a irmã Jeane, Olha aí. em uma aula de jovem. Você pode, inclusive, vamos mandar um abraço para a irmã Jeane Exatamente. lá, para toda a família do pastor Telso. O pastor Telso, que nesse trimestre esteve aqui conosco, foi uma aula assim do manifestar de Deus, né? Exato. Aqui foi um ambiente envolvido pela presença de Deus. Um abraço para esse povo de Deus que tem nos apoiado nesse tempo, né, irmão Josimar? Foi bem, esse trimestre tivemos um apoio assim. Eu digo sim. Eu digo sim, de o segredo Deus, é de dizer Deus. sim pra Isso Deus. só prova que o projeto Isso, realmente é de Deus. é. Mas ela disse uma vez que entre os dons, um que necessitava na nossa geração, era uma necessidade de extrema urgência. Ela colocou ele como o mais importante, Uhum. que é o discernimento de espírito. Então a gente observa que para o jovem entender qual voz ele está ouvindo, Isso é forte. ele precisa, mais do que urgente, buscar esse dom. Discernimento. Discernimento do Espírito. Discernimento do Espírito não é você julgar alguém. Yeah. Não é alguém que está pregando no púlpito da igreja e você lá embaixo apontando o dedo. Ó, tá falando heresia, ó, tá... Não, não é. O discernimento do Espírito muito mais além do que isso, muito mais profundo. É o próprio Espírito Santo falando e revelando para você a palavra dele. Você entendendo realmente o que Deus quer. O que Deus está falando. Inclusive, esse dom é algo tão precioso que eu ouvi um testemunho de um pastor. Ele estava na igreja e de repente levantou uma irmã profetizando no meio do povo e falando em línguas estranhas, assim, e quando ela começou a falar em línguas estranhas, alguns irmãos também começaram a dar glória a Deus e aleluia, e vendo ela ali, e ela foi em direção ao pastor, a colocar a mão na cabeça do pastor. Quando ela chegou perto do pastor, o pastor estendeu as mãos e falou: eu te repreendo no nome de Jesus. E a mulher caiu o processo na hora. O nome desse pastor é Jurandir Messias da Rocha, que é meu pai. Uau. Meu pai estendeu as mãos pelo discernimento do Espírito, e aquela mulher com aquele espírito de engano estava enganando toda a igreja, quem não tinha o discernimento, entendendo que era ação do Espírito Santo. E não era. Era ação maligna na vida dela. Então, o discernimento, ele quebra esse embaraço. Né? O discernimento do Espírito, ele repreende as ações infernais. Porque o objetivo de Satanás ali não era fazer a obra de Deus. Obviamente não. Era criar uma bagunça, era fazer um movimento das trevas. Então, é muito precioso esse dom. Um exemplo condizente a isso é o que Paulo passou. Quando ele estava em certa cidade, onde aparece uma mulher lá dizendo: esses aí são os filhos de Deus, são os servos de Deus. E é tão interessante que a Bíblia diz que Paulo ficou simplesmente revoltado com aquilo. E ela não estava falando uma mentira. Ela estava falando uma verdade, só que com um conteúdo de confirmação do ministério de Paulo e Silas. E é tão interessante, Everton, que o homem de Deus não precisa de confirmação de demônios. Não. Meu Deus. O homem de Deus não precisa de confirmação de demônios, não. É isso que Paulo está dizendo. Essa trajetória bíblica vai chamar a nossa atenção e nos dizer: o homem de Deus não precisa de confirmação de demônios. Ele já sabe qual é a sua chamada e ele conhece a voz de Deus. Então isso é profundo. Essa aula é uma aula assim, que é tão interessante porque nós passamos todo o trimestre falando sobre essa questão do triunfalismo, essa questão da visão darwiniana, e todos esses contextos de teologias e falácias. E se você olhar esse contexto de Paulo,
quem vive na prática dessas teorias cairiam facilmente Exatamente. nessas atitudes de Satanás, porque o triunfalismo quer isso, quer estar em destaque, né? Não Uhum. importa o meio, né, pelo qual isso está chegando até a pessoa, importa que eu tá falando que eu sou homem de Deus. Exato. Triunfalismo, né? Mas só que o contexto bíblico da palavra de Deus, né, mostra-nos que isso não é para nós. Nós não precisamos de confirmação de demônios para que temos certeza que Deus está conosco. Exato. E então eu coloco aqui esse dom de discernimento de espírito, na minha parte eu acredito que o mais importante do cristão ter. Existe os dons de cura, os dons de falar em línguas, os dons de revelação, que é lindo. Uhum. Tá aí para nós. Eu já disse em algumas aulas, né, nas nossas aulas de jovens, que eu considero os dons espirituais uma prateleira e são presentes. Você chega e você pega o seu presente. Exatamente. Mas cabe um movimento. Você sair de onde você está e ir até lá e pegar aquilo. Tem um esforço, né? Tem que ter um esforço. E entre eles, o jovem que esteja ouvindo isso, busque esse dom, sabe? Porque é através desse dom de discernimento que você vai se desviar de todas essas falácias que são, aos olhos carnais, lindas. A descrição dessas falácias, elas são bonitas aos olhos carnais. Mas aí quando vem o espírito de discernimento, que revela a verdade, aí você vê a caveira atrás dessa pele bonita. Meu Deus. Através dessa pele de ovelha que é linda, você vai ver o lobo que lá está escondido. Porque a gente trouxe essas teorias, a lição vem nos trazendo, mas nós temos que lembrar que isso tudo foi potencializado pelo próprio inimigo. Exatamente. Porque quem começou com a falácia, a gente aprendeu na primeira lição, começou com quem? Com o próprio inimigo, trazendo uma inverdade. E que entrou e está no mundo até nos dias de hoje. Então, dom de discernimento, eu creio que é um dom assim que nós devemos buscar piamente e ter, para que a gente não caia nessas falácias. Ô Everton, presta atenção nisso aqui, ó. É muito interessante isso aqui. Muito interessante. Vamos lá. É muito interessante, Kevin. Muito interessante. Porque muitas vezes o jovem pensa assim, esse negócio de discernimento é para a irmã Nelly, que é dirigente de oração. Alguns jovens pensam, não, o discernimento é para o evangelista Vandeci, que é líder dos varões. E não. O discernimento é para o jovem também. O jovem, ainda mais o jovem que está na fase de decisões, que vai decidir com quem vai casar. Irmã, peça o discernimento de Deus. Peça o discernimento de Deus, que tem uns varão aí, você precisa de discernimento de Deus, para você olhar bem para esse varão e Deus te mostrar aí que nesse coração aí, se esse coração verdadeiramente está voltado para Deus. Viu, rapaz? Você vigia, você tem discernimento de Deus, porque tem umas moças aí que não é Esther, que não é mulher de Deus, né? E que tem um coração de Dalila. Isso aqui é mistério, irmão. Isso aqui é segredo. Isso aqui tinha que pagar para ouvir isso aqui, viu? É porque tem gente que se veste de Ruth, mas o coração é de Dalila. O coração é de Jezabel. E você, como jovem, precisa ter o discernimento. Ainda mais você que é jovem. Ore a Deus. Se você nunca orou, se você nunca pediu a Deus discernimento, vai um segredo de Deus para sua vida aqui. Pega a caneta, pega o papel. A partir de hoje, ore a Deus e peça discernimento. Deus, o que eu vou fazer? Eu vou para a faculdade ou eu vou para o campo missionário? Eu vou me casar agora ou o Senhor quer que eu me case daqui 10 anos? E aí, você tem coragem de fazer essa oração para Deus? O jovem precisa ter coragem de fazer essa oração. O que é que o Senhor quer que eu curse, Deus? Qual faculdade? O Senhor quer que eu me torne uma médica, um médico, ou o Senhor quer que eu me torne um advogado? Tudo isso você vai encontrar no discernimento em Deus. Além de você ter uma visão clara, Deus vai te guiar no caminho correto através da palavra de Deus. Deus, irmãos, isso é forte. Muito forte. Isso é poderoso para as nossas vidas. Pode falar, Josimar. Eu sei que você está com vontade de falar, fica à vontade. É um aprendizado imenso para nossas vidas. E a questão do discernimento, né, o primeiro ponto vem trazendo essa ensino para nós do discernimento do Espírito. E quem não tem esse discernimento do Espírito, que busque ele, e muitos, por não entenderem essa questão do discernimento, e entenderem a verdade revelada pelo próprio Espírito, vira um crente
Nutella. Hum. Porque o que acontece? Ele não tem o discernimento e ele ouve uma pregação ou outra que atrai os ouvidos dele, e às vezes essa mensagem, não tendo discernimento, ele não entende de onde ela está vindo. Meu Às Deus. vezes ele ouve uma mensagem mais coach, aquilo que ele gosta de ouvir, aquela que massageia o ego. Mas Uhum. aí ele ouve essa mensagem em algum lugar, só que aí ele chega num culto onde a igreja persevera pela sã doutrina, ele ouve uma mensagem que vai de encontro com ele. Confronta. Confronta o pecado que há nele. Aí o que acontece? Ele não tendo discernimento. E isso aqui é para jovens, crianças, adultos e senhores e senhoras. Aí ele ouve uma mensagem que confronta, não vou mais lá naquela igreja. Meu Deus. Vou procurar outro canto para me congregar. Porque ele vai buscar algo que atrai os ouvidos dele. Uhum. Aí o que acontece é uma pessoa que ela não tem esse discernimento. Ela não buscou por isso. Então, a gente começa a ver o efeito do discernimento de Espírito na nossa Meu vida. Deus. Por isso que tem que ser uma busca na nossa vida como prioridade. Tá? Eu estou enfatizando isso aqui porque é muito importante por seu crescimento espiritual. É uma ferramenta poderosa, né? Poderosa na sua vida, que vai te ajudar, vai te auxiliar. Porque hoje tem pessoas que é muito sensível. Houve uma mensagenzinha ali que a mensagem confronta o pecado, confronta o erro dele e ele já quer desistir. É. E isso acontece muito no meio da juventude. Porque o jovem, às vezes, ele não quer ser confrontado. E quando ele é confrontado, ele já pensa logo em desistir, não tendo o discernimento do Espírito. O segundo subponto, a advertência bíblica. Em 1 João 4,1, o apóstolo afirma: amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Esta instrução reconhece que há espíritos enganosos em atividade, só que disfarçados. Então veja bem, há espíritos, até mesmo dentro da igreja, que estão tentando enganar os nossos jovens, enganar os nossos irmãos. Agora veja bem, se até mesmo dentro do povo existe, imagina lá no mundo secular onde eles convivem Exatamente. todos os dias. Exatamente. A Bíblia diz que o inimigo ele é capaz de se transfigurar em anjo de luz para enganar os que são. Exato. Então, e como é que vai descobrir isso? Através do discernimento, Através do discernimento. através da ação do Espírito Santo. Então, isso é uma ferramenta preciosa que o cristão deve carregar sobre si. A questão do discernimento, de conhecer o Espírito, de saber o que está falando ali. Uhum. Se é de Deus ou se não é de Deus. Um exemplo disso é um contexto bíblico de Jeremias. Jeremias pregava e o falso profeta dizia não. Jeremias pregava e dizia assim, é tempo de se arrepender. Porque tem uma chaleira fervendo da banda do norte. Né? E Jeremias dizendo, olha, vai vir juiz de Deus. E o falso profeta dizia o quê? Não, é tempo de paz, é tempo de alegria. E o povo sem discernimento preferia ouvir o que agradava aos seus ouvidos. E aí, você é quem? Você vai ouvir a palavra de Deus ou vai ouvir somente o que agrada os seus ouvidos? Esse é o segredo. Ainda falando sobre alguém que não tem o discernimento, eu estou procurando aqui uma passagem em 1 Coríntios 3, que Paulo ele está ensinando a igreja de Coríntios, e ele traz uma mensagem assim: com leite vos criei, não com alimento sólido, pois ainda não estáveis prontos para isso. Com feito ainda agora não estáis prontos. Ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, não estáis sendo carnais e ages conforme os mundanos? Aqui é claro que se trata de uma confusão que estava havendo na igreja de Coríntios, que uns diziam, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, e estava havendo aquela divisão. E Paulo vem trazendo um contexto onde que ele estava dizendo, vocês ainda são crianças, vocês ainda são meninos, vocês ainda não estão preparados para ouvir uma palavra forte. Se eu fosse dizer em minhas palavras, diria o quê? Vocês ainda não têm o discernimento de espírito. Vocês exatamente. não aguentam ouvir a palavra verdadeira. Porque se eu for confrontar esse erro, esse pecado, você já quer desistir. Meu Deus. Você já quer correr, você já quer fugir, não quer ouvir. E é engraçado que isso aqui recorre muito às nossas vidas, porque é o seguinte, quando você está no erro, quando você fazia uma malinesa quando era criança, Não. você escondia de quem? Não, nunca fiz, não. Brincadeira. Isso eu duvido. Demais. Né, Kathleen? Quando você faz uma arte, quando seu pai e sua mãe descobrem, Meu Deus. e ele vem te procurar,
que você quer fazer? Ah, eu não sei, eu não faço muita arte. Sou amor de pessoas, gente. Não. Quando você é o exemplo de Adão no jardim, né? Esconde. Você esconde, você sente Exatamente. vergonha. Você não quer ser confrontado. Exatamente. Você prefere fugir, prefere correr, prefere esconder, prefere mentir, Uhum. tá? Perdão, meus irmãos, mas eu menti muito pra minha mãe quando eu fazia coisa errada. Eu errava quando criança, aí era 5 irmãos e a gente ainda ficava assim, coligava um com o outro. Uhum. Se você contar, eu conto, tá? O que você fez aquele dia. Uhum. E ainda criava ali uma máfia ali. É, tá terrível. O irmão mais velho fazia mais arte, então nós passava mais a roxa ainda. Então era assim. E isso é o que acontece na nossa vida. Quando a gente não tem o discernimento, a gente erra. Aí quando a gente vem ser confrontado, a gente não quer ser confrontado. A gente quer esconder ou quer se defender sem atributos, sem argumentos e sem razão. Mas é que todos nós possamos buscar o discernimento, porque o discernimento vai te trazer o quê? O conhecimento da voz do pastor. Yeah. O conhecimento da voz verdadeira do Espírito Santo. Então, quando uma voz, ao contrário, a voz que surgiu lá no Éden te chamar, você não vai ouvir porque você vai ter o discernimento. Aí você vai dizer, opa, essa voz não é do papai que eu conheço. Isso é Essa forte. voz não é daquele que me criou. Essa voz não é daquele que forjou o caráter dele em mim. Essa voz não é daquele Jesus que veio, curou enfermos. Não é daquele Jesus que andou com órfãos e viúvas. Meu Essa Deus. voz aí é contrária. Tudo isso, por isso que eu disse que falando aqui do discernimento do Espírito responde todas as nossas perguntas. Se tivermos esse dom, tem certeza que você não vai ter mais dúvida a qual evangelho você serve. Meu Deus, que conteúdo poderoso de Deus para as nossas vidas. Vamos lá para o segundo ponto da nossa lição bíblica, na pessoa do nosso querido diácono irmão Everton, o nosso coordenador de jovens local. Vamos lá, a gente foi nos dado aqui o tópico 2 e o primeiro, e ele diz assim, fontes do discernimento. E ele começa falando assim, fontes do discernimento é a escritura sagrada. A principal fonte de discernimento espiritual é a palavra de Deus. Então vamos pôr uma pausa aqui, eu que já quero reiniciar novamente. Já volto para essa coisa. Mas eu quero dar um exemplo aqui. Você que está me escutando, eu quero que você pare agora, lembre de 4 amigos mais próximos seu. 4 amigos mais chegados seu. Pare, feche os olhos. Imagine uma cena que eles estão chegando para você e cada um te chamando pelo nome em locais diferentes. Você com certeza é capaz de reconhecer a voz dele. O que quer dizer isso? Você tem passado tempo com o seu amigo, você tem tirado tempo de conhecimento com o seu amigo e você sabe discernir e você sabe aonde está a voz do seu amigo. Isso é forte. Será que se meu Deus falar com você hoje, se você estiver com o olho fechado, você vai reconhecer a voz dele? Meu Deus, isso foi pancada, hein? E por que você quer chegar nesse ponto? Porque a nossa juventude, o nosso povo que mais sofre hoje é por falta de discernimento. E muitos deles olham para mim e falam assim, aonde devo buscar discernimento? Oramos, pedimos, mas uma das principais fontes de discernimento que nos ensina diariamente é a palavra de Deus. Se a gente estiver submergido na palavra de Deus, quando vier essas falácias, quando a serpente vir, a gente vai reconhecer automaticamente, falar assim, essa aqui não é a voz do meu Criador. A Bíblia diz, em Salmos 119, versículo 105, diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, pela Bíblia eu sei o caminho que eu devo trilhar. Pela Bíblia eu não andarei em trevas, porque ela é minha luz, ela é o meu guia, ela é o que me guia. Se a gente continuar lendo mais alguns versículos para frente, se a gente for para o versículo 111, diz assim, guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar. Meu Deus, isso é forte. Então, jovem, se você ainda fechou o olho e você não conseguiu discernir o que é a voz do Espírito Santo, o que o Espírito Santo está falando com você, está na hora de você começar aqui, ó, estaca 0, primeiro. Palavra de Deus. Meu Deus. Porque só uma forma do crente caminhar corretamente aqui. Aqui está a luz, aqui está o caminho. Meu Deus.
Fora disso, essas falácias, essas ideias, essas teorias que são montadas, você pode pegar 1001 teorias e colocar as escrituras dela. Sempre alguém vai mudar ela. Mas a palavra do meu Deus, ela nunca vai ser mudada. Se você pegar todas as teorias, ela foi feita para poder, ela foi moldada de uma forma para que o meu ego e eu crescesse quando eu escutasse ela, a minha necessidade crescesse, ela atendesse a minha necessidade. A Bíblia atende a minha necessidade, só que porém ela não alimenta o meu ego. Porque às vezes a minha necessidade é de dobrar os meus joelhos, mas o meu ego quer estar de pé. Às vezes a minha necessidade... Isso é forte. Não, calma aí. Isso é forte. Muitas vezes a necessidade é de dobrar o joelho e orar. Mas o meu ego, isso é Ele quer estar forte. de pé. E o que vale mais a pena, né? Isso é um segredo pro jovem. Irmão, você que tá... Josimar, quem tá assistindo lá deve pegar essas pérolas, né? Sim, ó. Tem que Como é aqui, que ó, você fala? caneta na mão, papel na mão. A necessidade é de estar de joelhos, mas o ego quer estar de pé. E quem fica de pé pelo ego, infelizmente, vai cair pelo ego. Deixa eu inserir algo aqui antes Não, de claro. voltar pro ego aqui. Claro. Jesus foi provado no deserto. Satanás aparece para Jesus, certo? Veja bem, naquele momento ali, Jesus obedeceu e matou o desejo da carne. Não matou? Sim, sim, Mas de que forma que ele matou o desejo da carne? sim. Porque o que Jesus disse para Satanás? Que ele viveria, a própria palavra o alimentaria. O que Jesus tinha naquele momento? Fome. Mas o que alimentou Jesus? A questão é o quê? Não é você ter fome, você vai ter fome. Mas do que você vai se alimentar? Isso é profundo. Muito lindo, muito profundo isso aí. E, meu amigo, mais vale prostrado e de boca no pó perante um Deus que tudo pode fazer por você, Meu Deus. do que de pé perante homens. Meu Deus. Porque o homem, em suas falácias, em suas ideias, ele pode alimentar o seu ego 1001 vezes. Mas no dia da tua necessidade, somente Deus trará ali. Caminhando um pouquinho mais para frente, eu já quero entrar aqui no tópico 2. Outra fonte de discernimento, o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito de Deus que caminha lado a lado com você. O Juciones lembrou aqui, e ele falou de algo que aconteceu com o pai dele, sobre uma profecia, e eu quero também ir lá no Vale do Jequitinhonha, a gente teve um trabalho, e teve uma moça que foi batizada com o Espírito Santo, e naquele dia, o que me marcou não foi ver a moça sendo batizada no Espírito Santo, foi a disputa entre dois obreiros. Peraí, eu vou facilitar para você, eles não estavam pelejando fisicamente, mas um falava assim, ela foi batizada. E o outro chegava perto dela, apanhava a mão na cabeça dela e falava assim, é demônio, vou me expulsar. Meu Deus. Imagina que falta de discernimento para dois obreiros que estavam na casa de Deus, estava em um culto especial, estava em um culto onde uma pessoa foi batizada com o Espírito Santo e uma pessoa falava assim, é demônio. E a outra pessoa falava assim, é o Espírito Santo. Imagine se acontece uma situação igualzinha com você. Como vai estar o seu espírito? O que o Espírito Santo vai bradar no seu ouvido? Será que você vai ser o obreiro que reconheceu que verdadeiramente a moça tinha sido batizada com o Espírito Santo? Ou você vai ser o obreiro que fechou os olhos e ignorou todos os traços de um batismo que o Espírito Santo estava querendo expulsar um espírito maligno? Meu Deus. Pasme, obreiros dentro da igreja. Então, meu jovem, hoje você está aqui, às vezes você ainda não é um obreiro, hoje você está começando a sua caminhada. Busque a palavra, o discernimento, busque caminhar lado a lado com o Espírito Santo, que você não vai envergonhar o seu nome e você não vai envergonhar o nome de Deus. Porque aquele obreiro, depois, quão grande foi a vergonha dele, e ele ainda vergonhou o nome de Deus. Porque ele não reconheceu uma obra do Espírito Santo
e ainda a ligou com algo do maligno. Meu Deus. Isso é terrível. Então, é algo da gente ficar de boca aberta. É. E é alerta, porque isso pode acontecer. Liguem o sinal vermelho, sabe? Se a partir do momento que o meu Deus querer falar algo com você, querer te dar um caminho, e você não saber, não conseguir escutar e não conseguir trilhar ele, liguem um alerta. Porque me preocupa quando a gente vai olhar para as Escrituras. Eu sempre gosto de usar o exemplo de Abraão. Abraão estava no meio de um povo qual ele não tinha as Escrituras para se basear. Abraão estava no meio de um povo idólatra. Mas quando a voz de Deus, ele falou assim, algo diferente. Vou sair daqui, vou caminhar por causa dessa voz. E o que mais me deixa entristecido é que temos isso aqui, o nosso guia. Temos várias histórias. Temos várias conclusões, temos várias provas que Deus fala conosco. E às vezes Ele está falando algo tão simples e não conseguimos ouvir. Meu Deus. Gente, dobrem o vosso joelho. Busquem o discernimento. Porque não podemos, eu e você como cristão, cair em falácia. Não podemos, eu e você como cristão, envergonhar o nome de Deus. Porque a partir do momento que um cristão não tem discernimento, ele está desonrando a fé que ele tem. Meu Deus. Bem, meus queridos irmãos, nesse exato momento, vamos para o terceiro ponto da nossa lição. Estamos ansiosos para ouvirmos o que Deus tem a falar conosco através da nossa jovem Kathleen, né? Que é a primeira vez que ela está aqui com a gente. Jovem Kathleen, com toda liberdade, o terceiro ponto da nossa lição bíblica. Eu quero começar a falar do terceiro ponto lendo as Escrituras em João 7:24, onde vai nos dizer que não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Meu Deus, isso é lindo. Nós devemos seguir os passos de Cristo como cristãos. E isto vai incluir não julgar segundo o que nós, como seres humanos, pensamos, Meu Deus. mas sim conforme o que está escrito na Bíblia. Se nós formos para a Bíblia, a gente tem um exemplo claro, que é Zaqueu. Isso é lindo. O exemplo de Zaqueu é lindo. Eu amo esse exemplo. Esse exemplo é profundo. Então é dois, porque eu acho lindo a forma que Jesus, ao invés de ouvir o povo que dizia que Zaqueu não era digno de recebê-lo em sua casa, Exatamente. por ele ser um publicano e cobrar impostos. Cobrador de impostos. Exato. Inclusive, esse cenário é tão lindo, Kathleen, que Jesus está vindo, uma multidão muito grande, e a Bíblia diz que Zaqueu era baixinho, né? Zaqueu era baixinho e não tinha espaço para ele no meio da multidão. E ele faz o quê, Weber? Gente, essa parte aí de Zaqueu é tão lindo, porque imagina você ser de baixa estatura, você conseguir cruzar uma multidão, ou seja, para você achar uma árvore, para você subir, você teve que caçar uma multidão para poder ver Cristo. É todo um esforço, né? E, gente, quando a gente esforça a ver Cristo, meu Deus, Cristo responde. Meu Deus! Isso é verdade. Pega isso essa é uma verdade. E aí, completando isso, a gente vê a coragem de Zaqueu, né? Porque, veja bem, ele era julgado por aquele povo. Ele era mal, ele não era bem quisto, ele era mal visto pela população. Ele já sabia, mas o que ele fez? Ele rompeu tudo. Exatamente. Ele falou, não tô nem aí, eu quero ver esse homem aí que é diferente. Exatamente. E eu vou correr, vou achar um negócio aqui, vou ver ele. Então, assim, ele não encontrou barreiras, né? Rompeu barreiras. Ele rompeu as barreiras. Falando em quem rompeu barreiras também, temos Mateus. Mateus também era coletor de impostos, né? E Jesus, com toda a sua graça, com todo o seu amor, chamou Mateus, a quem era visto como, o povo via como traidor, porque para um judeu cobrar impostos de outro judeu, o povo definitivamente não gostava de Mateus, né? Exatamente. E Jesus, com toda a sua graça, com todo o seu amor, ele foi lá e chamou Mateus para ser um de seus discípulos. Que coisa linda. Como explicar, né? Como explicar esse trabalhar de Jesus? Gente, o trabalhar de Deus é tão lindo que, se a gente for olhar, ele busca a escória da sociedade, aquilo que você não quer mais, e ele traz para perto de você.
O Everton, falando em escória, sabe quem você me lembrou? A mulher do Poço de Samaria, onde Jesus foi, ela estava vindo para pegar água em um horário que era indepto, que não era propício para pegar água, pois estava muito quente. Jesus vai lá e, de certa maneira, transforma a vida dela. Isso é profundo o que a Cat está dizendo, porque aquela mulher ia naquele exato momento, porque era uma mulher mal vista pela população. E a Cat está trazendo só exemplo que pancada, né? E mais engraçado é que, olha pra você ver, tinha uns que andavam com Jesus, né? Eram os discípulos. E Jesus, conhecendo os discípulos, conhecendo que eles também poderiam, com certeza, olha, que andavam lado a lado com Jesus. E às vezes não seguiam o exemplo de Jesus. Eles poderiam chegar lá e não querer conversar com a mulher. Porque a mulher, além dela ser de má índole e o povo não gostar dela, ela era samaritana. Então o povo judeu já não gostava dela de toda maneira. E Jesus rompe essas barreiras. Não importa de onde você é, não importa quem você foi. Ele te ama e o que ele quer é te trazer para perto dele. E é interessante que ela mesmo fala a Jesus. Tu não sabe que eu sou mulher samaritana e nós não comunicamos? Samaritano não fala com judeu. Né? É a problemática que ela tinha. E mesmo assim, a mulher não sabia, Cat, mas Jesus marcou encontro com ela. Exatamente. Marcou. E é interessante que assim, né? Isso é envolvente, porque, veja bem, a palavra que conta, a Bíblia contando, as Escrituras contando essa história, vem ali aquele pressentimento, o nosso julgamento. Porque Jesus não estava julgando, ele simplesmente pegou essas pessoas para ele. Exatamente. Porque ele conhecia, aí é que tá, né? O discernimento. A gente volta lá atrás no discernimento, porque Jesus conhecia o que aquilo ali, o ouro, por exemplo. O ouro, em algumas mineradoras ruins, o ouro ele é impregnado na rocha. Então, para tirar aquele ouro ali, é difícil. É um processo de mineração mesmo. É muito difícil. Tem que lapidar, tem que pegar aquele negócio, quebrar até extrair o ouro. Aí Jesus pega aquela casca feia e consegue extrair o melhor daquilo ali. Que o exemplo que a Cat nos citou aqui, Deus pegou essas pessoas que eram... Nós, lendo o contexto, a gente julga ali, já julga. Não, e ela lembrou da mulher samaritana. Eu quero lembrar de mais uma mulher. A mulher que estava prestes a ser apedrejada. Levaram ela até Cristo para falar assim, para testar Cristo. Para pegar ele, fizeram uma pegadinha e falaram assim, vamos fazer uma pegadinha com Cristo, se ele está com nós, se ele vai julgar, se ele vai seguir as leis, o que ele vai fazer. E Cristo... E não, interessante que a pegadinha com Jesus não dá certo. Não dá certo, gente, não dá certo. Olha, gente, quem tentou fazer a pegadinha com Cristo não era pessoa burra, tá bom? Era os mais cultos daquela época. Exatamente. Ou seja, eram pessoas de alto entendimento dentro das escrituras daquela época. E Jesus é tão interessante que ele continua assim, né, fazendo um desenho e tal, de boa, assim, vamos ficar aqui. Aí ele parou, olhou assim, levantou. Aquele que não há pecado, que atira a primeira pedra. É forte. Então, meu Deus, a gente tem que aprender, Kathleen, você trouxe uns exemplos muito interessantes, que a gente, além de ter o discernimento, a gente tem que ter os olhos de Cristo. Porque através dos olhos de Cristo, a gente consegue discernimento e enxergar na pessoa o que Cristo pode fazer através dela. E não o que eu enxergo, o que eu quero dizer, o que a pessoa é. Devemos ter compaixão tal como Cristo teve compaixão para conosco. Porque, sejamos honestos, se ele não tivesse tido a compaixão, nós não estaríamos aqui. É verdade. Não estaríamos aqui fazendo essa gravação, falando no nome dele, não estaríamos aqui reunidos. Meu Deus. Nós não existiria, provavelmente. Mas ele teve a compaixão conosco primeiro. E é tão lindo isso, porque todos nós fomos transformados, né? E ele também transformou aqueles rapazes, aquelas moças. Ele transformou aquela moça que iria ser apedrejada. Ele transformou a mulher samaritana. Ele transformou a Mateus e a Zaqueu. Todos esses eram pessoas que o povo via como escórias, via como
excluídos. Uhum. Todos esses eram julgados não pela Bíblia. Sim, obviamente pela Bíblia, porque suas ações não condiziam, mas também eram julgados pelo que o povo pensava, pelo que o povo sentia. E Jeremias vai nos dizer, né, que o coração, ele é enganoso. Enganoso. Então, nisso eu quero dizer, nós não devemos julgar pensando no que a gente quer. A gente tem que julgar seguindo os passos de Cristo, Meu Deus. com base nas Escrituras. E com isso, eu encerro minha participação aqui. Meu Deus, Amém. isso é Obrigada. profundo, isso é Pra poderoso. completar a palavra da irmã Kathleen aqui, é o que Aham. acontece. O nosso julgamento, o que ele faz? Ele fere, discrimina e expulsa. É o, Só é, que o julgamento de Cristo, da reta justiça, ele transforma. é o exemplo da mulher que ia ser apedrejada. Exatamente. O julgamento do homem é com ódio, Ele não né? transforma. Ele não transforma. Já o julgamento da palavra condena o pecado, Uhum. condena as práticas do homem, mas o pecador é contemplado com a graça de Jesus. Se a gente for olhar, a gente já tirando esse exemplo, quando você não está baseado na palavra e quando você lança uma palavra que fere alguém, você não está matando fisicamente às vezes, mas você pode encerrar várias vidas espiritualmente. Por isso, estamos aqui hoje falando do discernimento. Tenha também discernimento no que vai falar, no que vai sair da sua boca, no palavreado que você vai lançar para alcançar uma alma. Porque, meu irmão, uma alma vale muito. Vale. E foi um preço muito pago. E não foi você que pagou. É, isso é cuidado. forte. Então, cuidado o que vai ser falado. Não foi você que pagou o preço dessa alma. Você toma cuidado que essa alma tem dono. Rapaz, depois dessa eu ia dormir caladinha, hein? É profundo esse contexto bíblico. A Bíblia diz que não foste comprado nem com ouro e nem com prata, mas sim com o sangue carmesim de Jesus vertido na cruz do Calvário. Que aula poderosa! Assim nós concluímos mais um episódio do projeto Eu Digo Sim e já estamos ansiosos para o próximo trimestre, né? O terceiro trimestre do ano 2026. Eu quero nesse exato momento deixar as considerações finais com cada um dos nossos participantes. Irmã Kathleen, as suas considerações finais. Eu só tenho que agradecer por esta oportunidade. Obviamente, primeiro a Deus, porque estar aqui não é fácil. Não é fácil. Mas obrigada por essa oportunidade. Que Deus continue abençoando vocês grandemente. E para o povo que nos ouve, antes de falar algo, pensa se Jesus iria falar. Pensa bem se isso vai machucar ao ponto de não curar espiritualmente falando. Porque uma ferida espiritual pode ser, às vezes, algo que não se cura com tanta facilidade, tal como uma física. Meu Deus. Amém. Isso é profundo. Amém. Isso é profundo. Irmã Kathleen, você deixou assim um negócio de Deus assim, pro final, né? É maravilhoso. Querido professor Diácono Josimar, suas considerações finais. Gratidão é a palavra. Eu sempre encerro no último trimestre, na última lição, eu encerrei com essa palavra. Gratidão. Gratidão por estar aqui, gratidão por fazer parte desse projeto, gratidão por estar aqui com vocês. Da minha parte, eu não estaria aqui. Da minha parte, eu não tinha condições. Eu nunca tive condições. Eu fico fazendo um feedback na minha vida que algum tempo atrás, quando eu cheguei aqui, você estava lá no banco, lá em Somerville, lá atrás, sem condições nenhuma de dar um passo à frente. Olhando para lá e olhando para hoje, a gente vê a evolução. Mas ao mesmo tempo eu vejo que não é eu, Meu Deus. porque de mim mesmo não sai nada. É graça, Meu Deus. presença, é o Espírito Santo. Então estar com vocês aqui é privilégio, Aleluia. é alegria, é gratidão. E por isso que a gente arregaça a manga da camisa, não liga com o horário, não liga com perca de sono. Meu Deus. Mas não é a gente, é Deus, é o Espírito. Então estar reunido aqui é presente.
É graça. E isso não é nem 1% do que Cristo fez com a gente. Então tudo que a gente faz ainda é pouco. E eu quero fazer muito mais. Aleluia. Aqui, ó. Aleluia. Eu digo sim, Eu e digo vou sim. continuar dizendo sim. Aleluia. Meu Deus, que algo dos céus. A gente fica emocionado, o coração acelera. Então o coração dá um pulo assim que parece que vai sair do peito, né? Mas esse é o privilégio que nós temos mesmo de participar de algo de Deus. Nosso querido coordenador do Departamento de Jovens Unidos em Cristo, Giacomo Everton, as suas considerações finais. Mas eu encerro esse trimestre com as minhas palavras igual a palavra do diácono Josimar. Estava conversando com o pastor Mateus mais cedo e eu lembrei, estava voltando no tempo e eu lembrei numa ocasião que há 4 anos atrás, por mim eu nunca pisaria aqui, eu nunca subiria num púlpito, eu nunca falaria do amor de Deus. Mas essa graça, esse amor foi lá na onde eu estava. Por isso que toda vez que eu falo, toda vez que eu prego, eu lembro da palavra da irmã Paola. E hoje eu falei mais cedo. Não há quarto mais escuro. E não há buraco tão profundo que, meu Deus, não possa resgatar. Eu sou prova viva disso. Então, cada vez que eu venho aqui, eu me dou e eu quero me doar mais e mais para o Espírito Santo, para Deus, para essa obra. Então, meu filho, você que está aí, você que escutou esta palavra, eu tenho um conselho para você. Se você passou esta palavra todinha, você parou e fez uma retrospectiva da sua vida, e você falou assim, eu às vezes passo por coisas porque não tenho discernimento. Pega as bases que foi dita nesta aula. O irmão Josimar dizendo que é uma das coisas que mais necessitamos no primeiro tópico. Eu entrei e dei algumas explicações como devemos e da onde tiramos discernimento, que é só o Espírito Santo e a palavra de Deus que traz. E a jovem Kathleen trouxe alguns exemplos muito lindos, que através do discernimento, através dos olhos de Cristo, devemos olhar para almas e ver que elas são almas que precisam ser alcançadas. Às vezes você está aí, está precisando só dar um step a mais, só dar um comecinho a mais, para poder ser uma alma alcançada ou para alcançar almas. Então, fica aqui o meu convite. Esse é o encerramento de um trimestre, mas não estamos parando. Logo ali tem mais, vamos começar novamente. E quem sabe, você que está escutando aí, você que passou esse trimestre com a gente, não estaria presente aqui, porque a palavra de Deus foi lançada. Talvez ela vai te alcançar. E quem sabe um dia ela não estará aqui, você não estará aqui, contando um testemunho que, através da pré-aula, Deus alcançou a sua vida. Meu Deus, que maravilha, que conteúdo poderoso, que palavra de Deus. Eu gostaria de, no final dessa aula, falar algo muito sincero para os irmãos. Teve um tempo que eu orava a Deus e dizia, Deus, parece que eu sou uma voz solitária. E hoje, ao final dessa aula, eu posso falar para os irmãos, não sou mais uma voz solitária. Quantas vezes Deus me leva a refletir o que Deus está fazendo nesse tempo. O que Deus está agindo nesse tempo através do projeto, eu digo sim. Quantas vidas estão sendo alcançadas por esse projeto. E sabe, esse projeto não é meu, esse projeto não é fruto da minha inteligência. Esse projeto é exatamente uma forma que Deus nos usou para alcançar essa geração. E sabe, para entendermos isso, temos que fazer aquilo que a irmã Kathleen falou aqui nessa aula. Olhar com o olhar de Cristo. Porque o olhar de Cristo não te julga. O olhar de Cristo não te condena ao inferno, não. O olhar de Cristo te dá a oportunidade de começar outra vez. O olhar de Cristo não vê o que o homem está vendo, não vê o que a terra está vendo, mas vai muito mais além. Hoje, nós estamos aqui caminhando um passo a mais nesse projeto. Porém, o olhar de Cristo já está vendo quantos frutos vão ser produzidos daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, daqui 1 ano, 2 anos. O quanto esse poder desse evangelho vai alcançar as vidas
e os corações. Concluímos essa aula com esse sentimento de gratidão, falando que tudo isso é para a honra, para a glória e para o louvor do santo nome de Jesus. Para concluirmos essa aula, não há outra coisa a dizer gratidão a Deus, gratidão ao nosso pastor local, o pastor Leomi, que nos deu o apoio, que nos dá todo o amparato para que esse trabalho prossiga, presbítero Maldonias, para que esse trabalho alcance as vidas. Gratidão também ao nosso pastor presidente, pastor José Suimar. E se eu posso falar algo, nós todos somos cria, nós todos somos filhos de um homem de Deus que veio para a América e Deus deu uma visão muito específica de um trabalho a desenvolver. Quando o pastor Silmar começou esse trabalho, quem sabe ele nunca imaginaria que nós teríamos uma pré-aula da escola bíblica, que nós teríamos um podcast, que nós teríamos um templo como esse. Mas o segredo é ouvir a voz de Deus, e quem ouve a voz de Deus faz o que Deus manda fazer. Gratidão a cada um da nossa equipe, nós temos toda uma equipe. Quero citar o nome de todos aqui, na pessoa do irmão Josimar, na pessoa do jovem Adrian, na pessoa da Paola, na pessoa da Letícia, na pessoa da Verônica. E citando esses nomes, eu cito toda a equipe que, de forma verdadeira, de fato, com amor ao Evangelho, está levando essa mensagem para você, para sua casa e para sua família. Gratidão, a palavra gratidão. E se quer um conselho, diga sim. O segredo é dizer sim para o chamado de Deus. E não se esqueça, tem algo muito importante que a gente precisa falar. Jesus é bom E e o diabo não presta. Deus abençoe a sua vida.